Seja bem-vindo aí a mais uma live para o Congresso das Leis Biológicas Experience 2020, esse palestrante aí de renome aí das leis biológicas. Mas eu não vou te apresentar, né? Eu vou deixar você se apresentar aí, que eu sei que você tem muito conhecimento dentro da área das leis biológicas, e vamos deixar o pessoal também saber quem é André, né? Então você pode dar uma apresentada aí para o pessoal te conhecer um pouquinho, André? Boa noite, Ivan. Beleza? Tá me ouvindo bem aí? Tranquilo? Ótimo. Beleza, um prazer bater esse papo com você, agradecer o convite e todo o trabalho que você tem feito aí na divulgação das 5 leis biológicas, tão importantes aí. Agradeço as palavras, embora não as mereça. Conheci as 5 leis tem 10 anos, né? E me chamou muita atenção quando eu tive esse primeiro contato. E percebia que fazia muito sentido em coisas muito mais amplas do que só a prática profissional e as nossas atuações, né? E fui mergulhando nisso, né? Fiz a formação com o Luiz Felipe em Florianópolis, na época que eram de 9 dias. Depois tive a oportunidade de fazer depois os 2 cursos lá com a Itziar Uribe, em Floripa também. Fui para o México, conheci o Mark Pfister, passamos a trazê-lo também. Foi um cara fenomenal, que teve muito tempo ao lado do Dr. Hammer, com muita experiência, que foi um grande professor também. Quem mais? Depois, lá em Buenos Aires, conheci a Simona Sella, também uma italiana, com muito contato, e também trouxemos ela para o Brasil. Estamos nessa 10 anos aí remando, tentando compreender isso de uma maneira mais ampla, cada vez mais, abrindo novos caminhos e me surpreendendo mais aonde ela nos permite nos desenvolvermos, né, a partir desse conhecimento. E estamos engatinhando aí, né, tentando... Sempre estamos, né? Por mais que é tanta informação nesse mundo das leis biológicas, né, que a gente não pode dizer que conhece tudo nunca, né? Porque conhecer sobre o corpo como um todo não é um processo totalmente tranquilo e fácil, né? A gente está sempre num processo gradativo. Por isso que eu falo sempre, e você é um exemplo disso, né? Que às vezes não basta fazer um curso com dos profissionais que trabalham nessa área, às vezes fazer o segundo você já pega um pouco mais, mas tem que o terceiro, o quarto, né? Quantos cursos você fez aí na área das leis biológicas? E provavelmente cada vez que você vai fazer um curso novo, você capta novas informações que às vezes passou despercebido, ou mesmo novos olhares dos professores, né? Me diz um pouco aí, é diferente cada um desses professores falando sobre as leis biológicas? Sem dúvida, e sem dúvida isso que você comentou, né? Tem horas que a gente tem acesso a esse conhecimento e a gente observa ele a partir de um ponto, né? Em dado momento, quando a gente está em outro momento da nossa vida, em outro ponto, a gente observa aquele mesmo conhecimento tendo outra percepção, e esse processo não para nunca, né? As fichas não param de cair, e por isso que eu sou tão... fico buscando novas fontes e conhecendo mais. Bom, dentro desses contatos, sem dúvida, vi momentos... percepções distintas sobre as 5 leis, e aí eu, sinceramente, como eu comecei com o Luiz Felipe é um grande mestre, um cara muito generoso e que evolui de uma maneira espantosa, que eu observei ao longo desses 10 anos, e aí eu não sei até que ponto hoje, o que eu observei naquela época, eu que estava num ponto em que não conseguia ver tudo muito à frente, mesmo porque são várias novidades que vão se abrindo a cada tema que ele discute, mas de cara, uma das grandes diferenças não é sobre a percepção desse conhecimento, mas talvez como faça uso de maneira clínica, né? De maneira clínica. Então, o Luiz Felipe, como médico, lança a mão dos recursos medicamentosos que ele tem, com os conhecimentos dele, com as terapias que ele já desenvolveu, né? Terapia ericksoniana, a comunicação estratégica do Nardoni, porém também faz muito uso de fármacos. A Itziar Uribe, ela tinha uma formação em medicina tibetana, usava mantras, músicas, ervas, tinha outro arsenal terapêutico, mas o entendimento do conhecimento, né, como base, né, o que
alimenta, ela era muito menos de uma comunicação direta, mas de uma maneira intuitiva, com muita percepção, muita sensibilidade. E nos cursos ela dava bastante meditação também inicialmente, né? Aquele Exato, processo. exato. Ela trabalhava muito no desenvolvimento da pessoa, né, da conexão interior, e não com tantas estratégias de manobras diretas, né? Inclusive, quando eu olhava, eu falava, cara, ela entendeu tudo, mas por que ela não foi por esse caminho, né? Com aquela ideia de querer trazer tudo pro cortical, né? Enquanto ela fazia isso numa beleza, numa sutileza muito interessante, muito legal. O Marco e a Simona, os dois, apesar dos dois terem um background muito grande de constelações familiares, comunicação estratégica, trabalham muito na percepção e na mudança de percepção, né, de criação de um novo ponto de olhar, né? Então, onde muitas vezes a esfera ao nosso redor, ela, mais do que o que ela está presente ali, existe a maneira que nós percebemos ela, e isso que tem um potencial patogênico ou de um sintoma qualquer, assim. Então eles trabalham muito nessa percepção interna, na mudança de posicionamento, trabalhando sobre a pessoa por uma outra perspectiva, né? Uma perspectiva mais do Bert Hellinger, das constelações familiares, porém com maneiras distintas, né? O Marco, um italianão muito agitado, e a Simona, uma pessoa muito centrada, muito sutil, muito leve, o Marco mais pé na porta. Então, são boas fontes, cada um à sua maneira, atuando com uma maestria impressionante sobre esse conhecimento. Grande experiência. E é isso que é o bem interessante dentro das leis biológicas, que cada um traz um pouco de si, né? Como você falou, o Mark Pfister tem algo de si, né? O jeito dele de trabalhar com o contexto das leis biológicas, Simona tem uma outra forma, um outro jeito de abordar também, né? E cada um tem a sua especificidade pelos conhecimentos, pelo jeito de ser, pela personalidade, né, de cada um. E é esse que é o interessante, né? É não esquecer a linha de pensamento das leis biológicas, né? É seguir aquela linha, mas nunca deixar de lado a tua essência, né? Porque a tua essência é o teu jeito de atender. As pessoas às vezes me perguntam assim, eu quero atender igual a você, mas não, né? É criar a tua essência, você ter o conhecimento, que eu acho muito importante, como eu falei, eu fiz o curso com o Luiz Felipe também em 2013, eu acho que foi, que eu fiz a formação com ele lá em Floripa também, e depois eu fiz com a Itziar também, e depois voltei a fazer com o Luiz Felipe, daí fiz o Emanuel Corbel, tinha feito anteriormente também. Então, cada um tem a sua forma realmente de ser, né? E por que não nós também trazermos, mas com consciência que estamos numa linha de atuação e num pensamento sobre a base, né? A raiz do problema. Que eu falo que a gente tem que conhecer a raiz, independente da abordagem que a gente faça, independente do jeito que a gente aborde, né? Mas sempre cuidando, que eu fiz uma live esses dias atrás com a Vera Boing, sempre tomando cuidado de não agredir o paciente também, né? Porque a gente às vezes acaba conhecendo, a gente fala que a gente desnuda o paciente, porque o sintoma nos permite a gente conhecer o que está por trás do paciente. Sim. E aí nesse desnudar o paciente a gente pode ser ou acolhedor, né? Ou pode ser agressivo também e causar um DHS. Não sei se você percebe isso também, né? Sim, sem dúvida. E assim, isso é uma grande mudança de paradigma também, né? Essa neutralidade do terapeuta, numa perspectiva tão humana e biológica como essa abordagem, ela, embora tenha sido tentada, né, na psicanálise, na própria medicina convencional, na fisioterapia e tudo, essa neutralidade ela é impossível, né? A perspectiva fenomenológica, desde que no momento em que eu estou falando com você, eu já me comporto diferente do que se eu estivesse falando com o espelho, estivesse falando com a minha mãe, com o meu pai, e a posição do terapeuta igual, né? Então, a forma, a gente só pode dar o que a gente tem, né? E na hora da terapia, do processo terapêutico é isso, é a gente inteiro ali, né, e da nossa maneira tentar ajudar o paciente ou apontar algumas novidades. Você comentou bem nisso aí,
O Ivan, desculpa já alongar, mas Fica à também vontade. tive a experiência com o Corbel e com a Josi, também foram duas experiências muito interessantes através desse conhecimento. A Josi com uma bruxaria, vamos dizer assim, uma sensibilidade incrível, né? Uma percepção muito além do campo material que a gente observa, da fala, um extrasensorial realmente demais. E o Corbel utilizando isso com a microfisioterapia, né, de uma maneira uma ferramenta muito já incorporada para ele, uma coisa na outra, e fazer isso de maneira muito fácil, muito simples, dentro da percepção dele. São também outras duas experiências muito legais, muito gratificantes aí de ter visto essas pessoas trabalhando. Perfeito. Vamos deixar o comentário aqui, se alguém tiver algumas perguntas. Eu vou colocar o tema da live aqui, né? Então, o tema da live é esse processo de não novas perspectivas, né? São novas visões e as formas com que a gente tem que olhar para as leis biológicas, né? Que seria o ideal, que é uma base da palestra do ano passado que você deu, né, André? Então, você falou um pouco sobre essas novas visões, né? E algumas ideias, novas visões sobre as leis biológicas. Então você que está muito junto com esse pessoal aí, tanto o Luiz Felipe do México, quanto o pessoal da Itália, tem muito estudo sendo aprofundado hoje em dia, né, com relação às leis biológicas. Então você tem uma tendência de vocês, ali da 5LB, trazer muito para o Brasil essas novas informações, esses novos conteúdos que vêm lá do exterior. Como que é ter esse contato com esse pessoal aí que está sempre estudando mais a fundo as leis biológicas? Cara, tem sido uma excelente oportunidade, um grande prazer aí conhecer todas essas pessoas, e o fato da gente querer trazer o intuito de cada vez avançar com esse conhecimento, né? As turmas, muitas turmas não davam nem resultado positivo, a gente fala, não, cara, a gente vai pagar aqui porque eu quero avançar, eu quero ver essas pessoas e com esse intuito de cada vez maturar mais, para que esse conhecimento também chegue de uma maneira sólida, que não seja uma coisa pontual ou para atender uma curiosidade nossa de descobrir o que eu tenho, o que eu estou passando. Existe muito por trás disso. Isso é muito discutido entre esses professores, e cada vez mais a gente tem buscado se unir para criar um consenso ou uma nomenclatura mais uníssona, debater certos conceitos de base que permitem a gente colocar ela num bom lugar, né? Mais do que um tratamento, uma terapia, ela é uma maneira de ver a vida, né? É uma maneira de ver como a vida se dá e como os nossos processos se dão ao longo dessa vida. Todo esse conceito de doença como algo mal, algo ruim, em italiano é malatia, enfermidade, como se fosse uma molesta. Tem vários. Isso está tão impregnado na própria etimologia da palavra que é muito difícil a gente observar tudo isso de uma outra perspectiva. E não é um processo rápido. E muitas vezes, se for muito rápido, muito chiclete, isso significa isso, aquilo significa aquilo, você resume e simplifica uma oportunidade tão grande que permite a partir desse conhecimento, né? E uma outra coisa importante que a gente fala muito é entender que isso foi colocado pelo Dr. Hammer, a flor da maneira que ele viveu isso, né? A flor da pele como ele viveu isso. Era uma pessoa fechada em si mesmo, numa luta contra o mundo, sendo perseguido, se sentindo perseguido, recebendo isso da sociedade quando tentou levar esse conhecimento. O próprio primeiro livro dele que ele escreveu era Um Contra Todos. Assim, é muito claro em que atmosfera ele estava, e naturalmente esse conhecimento veio de uma maneira muito rompante, muito pesada, né? E a gente precisa, a partir desse olhar e de um bom lugar, olhar para isso e falar, cara, reconhecer, agradecer tudo que ele fez, porque é imensurável, né? Eu acho que o Luiz, durante o curso dele, ele fala muito, ele vai dando novidade, fala, isso aqui seria um prêmio Nobel de Medicina, isso aqui seria um prêmio Nobel de Medicina, porque é fantástico o quanto ele descobriu no momento e num curto espaço de tempo. Mas hoje a gente pode dar um outro lugar, né? Poder apresentar isso de uma maneira que não seja a flor das emoções em que ele viveu ao longo desse processo. E é isso que a gente tem
tem debatido e tem proposto, e por isso a ideia daquele tema para a palestra. Perfeito. E a gente vê mesmo nos livros, vários dos livros deles, contando todo esse processo, né, de vivência dele, de histórico mesmo, pessoal, e vê aquela mágoa, né, que ficava internamente, né, e essa mágoa não deixa estar tranquilo para expressar de forma amorosa por completo, né, e em alguns momentos vai ter alguns ataques também para o outro lado, né. Então, quem é das leis biológicas aí, quem está assistindo aí das leis biológicas, compartilha ali naquele aviãozinho ali embaixo, com pessoas que você conhece que também querem estudar as leis biológicas, também estudam, buscam essas informações, porque é importante para que cada uma das leis biológicas também entenda um pouco esse contexto de nomenclaturas, também entenda essa visão para que a gente possa andar sempre no mesmo nível. Esse é o objetivo, que eu tive uma conversa com o Luiz Felipe, ali, com o André, né, de a gente pensar da mesma forma, porque não adianta a gente criar uma desunião aqui no Brasil, cada um com um tipo de vertente, uma informação diferente, brigando uma escola com outra, se não é isso que a gente quer união, a gente quer estar junto nessa grande auxílio à vida, né? Essa busca de encontrar a essência dos nossos pacientes, de auxiliar os nossos pacientes e ter um mundo melhor. Então essa é a busca de nós que estamos trabalhando com as leis biológicas. Então, compartilha ali no aviãozinho com pessoas que também compartilham dessas informações, que querem ter um mundo melhor e quer se associar a todos nós aqui das leis biológicas para compartilhar desse pensamento. Então, falando nesse contexto de nomenclaturas, né, que você falou ali tanto da palestra do ano passado, né, você falou também sobre esse contexto da nova medicina, né? No começo se falava muito que nova medicina germânica, né? O Hammer trouxe esse nome, né? Mas é um nome que é de certa forma meio perigoso, né? Conta um pouquinho mais aí, por que essa troca de nome, né? Por que foi interessante essa mudança? Então, com base nessa percepção, né, e no entendimento do impacto das percepções das pessoas ao que a gente comunica, é fundamental afinar, né, para que o que a gente fale chegue mais próximo do que o que o outro entenda, porque a gente sabe que a sensibilização, como vai ativar no seu lado, é como você entende, né? E esse termo, nova medicina, vinha muita coisa a rebote dele, né? Por exemplo, o próprio Mark Pfister, que foi quem traduziu tudo para o italiano, ficou muitos anos acompanhando ao lado do Hammer, comentou que quando ele falava de nova medicina, ele não falava como se fosse substituir ou criar aquela é a velha e essa é a nova. Ele falava no sentido de uma nova forma de fazer medicina. Né? E é totalmente diferente dizer que essa é uma nova medicina e a outra é uma antiga medicina. Mas a hora que isso se cria uma marca, e lembrar que o Dr. Hammer nunca formou ninguém, ele dava cursos apresentando isso, mas não tinha uma formação, professores autorizados e etc. Nunca existiu nada disso. Então essa marca nova medicina germânica acabou sendo como cada um levou isso, onde primeiro dá essa perspectiva de que você está colocando essa em detrimento da outra, né, em que aquela é a velha, essa é a nova. Esse já é um risco de percepção. As pessoas que fazem medicina vão falar, pô, que prepotência sua, que arrogância sua, e criar uma barreira de poder tomar esse conhecimento ou ouvir esse conhecimento, que é uma coisa interessante. A gente está aí há um tempo na estrada apresentando isso, e fala de muita resistência, mas eu nunca tive a oportunidade de apresentar esse conhecimento para alguém, e nos cursos em que a gente fez, já fizemos mais de 10 cursos do Luiz aqui, muitos médicos fazendo, desde oncologistas, pediatras, a antroposóficos e homeopatas, cirurgiões, nunca vi isso ser mal recebido. Quem tivesse oportunidade de ver esse conhecimento, de entender ele, nunca vi resistência. Então as resistências são em quem não conhece. E quem não conhece com o nome desse não quer conhecer, né? É muito pretensioso. Essa história germânica também, né, cria uma questão de país, e ela não é uma medicina propriamente dita, né? A partir do momento que elas são bases, elas explicam o funcionamento da vida. Por isso que eu acho que o termo biológica não tem termo melhor, que é a lógica da vida, né? E ele propõe 5 leis onde ele observa a lógica da vida acontecer.
né? Então, nada mais são do que as 5 leis que completam muito bem todo esse conhecimento e que explicam tudo isso. Leis são aquelas coisas que acontecem dessa maneira sempre, e com observações que vão, vários conhecimentos que estão junto dessas 5 leis, que dá uma gama muito grande de conhecimento, de uma coisa simples e rápida de tomar, dado que ele explica e dá uma explicação plausível para todos os processos patológicos, cânceres, processos alérgicos, pele, a processos, inclusive, de comportamento, né? Então, as 5 leis biológicas colocam isso como uma base para a compreensão da vida. E a partir dessa... né? E aí eu posso usar os recursos que eu tenho, que pode ser diferente do outro, mas que ela é complementar, ela é uma base que permite tudo isso atuar, né? Acho que por isso a gente entrou aqui no Brasil com o nome de Nova Medicina Germânica. Com relação à nova medicina, essa primeira visão, né, e se pregam bastante hoje em dia, que ficar nessa nomenclatura faz com que às vezes tenha uma má recepção dessa informação, né, simplesmente a forma, né, de que recebe. Então já o nome, já às vezes dá uma repulsada para algumas pessoas. Elas acabam travando um pouquinho já em receber essa informação por causa desse nome, que dá, então, a entender já uma barreira que a pessoa não quer nem chegar a buscar o conhecimento, né, André? Então, às vezes, a pessoa que vai lá no curso, ela entende, compreende o passo a passo e daí abre a mente e consegue ver de uma forma diferente. Mas se tem um nome que já traz uma barreira, já atrapalha todo o desenrolar do processo e faz com que às vezes aquela pessoa já crie uma restrição e às vezes já fale mal sem às vezes simplesmente tentar compreender se aquilo é interessante ou não, se aquela informação é interessante ou não, né? Vamos ver se diminui as travas aí. Agora melhorou um pouco, André. Vamos ver se... Pois é, André, uma pena. Acho que agora foi melhor. Vai lá. Desculpa tá. aí. Então, uma outra questão, vamos passar? Exatamente isso. Pode seguir, você ia falar mais alguma coisa sobre? Não, estava exatamente concordando aí com o que você estava falando. É exatamente essa barreira aí que a gente quer facilitar, né? Para chegar a mais gente, né? Sim, né? Então por isso que às vezes chegou no Brasil com nova medicina, depois se criou várias outras nomenclaturas, né, de especificações, né, que cada curso acaba trazendo uma vertente um pouco mais de outros conteúdos juntos, né, e acaba às vezes criando uma outra tipo de informação, né, que não é a base natural ali precisa do Hammer, né, mas que criam outras formas, né, de olhar para aquela situação, né. Uma outra coisa que você falou anteriormente ali, que eu acho interessante a gente falar, é que quando chegou para o Brasil, houve algumas traduções, parece que vieram meio confusas sobre o contexto de remédio, né? Que o Hammer não é para tomar remédio, ou se você toma remédio, você volta para a fase ativa de estresse. Como que é esse negócio aí? Porque... não é já ouvi muitas vezes ser falado sobre isso, né? Mas a gente precisa também explicar para as pessoas como é a vertente e como é falado por todos esses profissionais aí que tiveram junto com o Hammer, né? Pois é, isso é até muito curioso, né? Porque no livro do Hammer e nos relatos de tratamento dele, ele utilizava muita coisa, né? Ele utilizava muito corticoide, utilizava morfina, utilizava adrenalina, antibióticos, anti-inflamatório, porque eram os recursos dele, e ele deixava muito claro que ele não abandonou a medicina, que a partir desse conhecimento ele tinha novas lógicas, novas maneiras e formas. Porém, muitas pessoas vieram também depois com outros conceitos, né? E, por exemplo, a Itziara, ela era totalmente contra fármacos, né? Ela veio de uma medicina oriental, onde era totalmente avessa a isso. E essa era a posição pessoal dela, né? Mas isso não quer dizer que esse conhecimento é um conhecimento
que não vai a favor do médico, vai a favor do remédio, ou contra, ou carne. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente começa a colocar as nossas crenças em cima disso, e cada um dá a sua pitada, e isso perde a sua essência. Perfeito. Onde, na verdade, a essência é exatamente você estar em conexão com o que lhe faz sentido, sem qualquer juízo sobre isso, né? Isso não quer dizer que eu sou a favor de fármaco, eu sou a favor de... mas sim que você consiga, a partir do teu recurso, fazer uma boa medicina, né? A medicina boa é a que faz bem a pessoa, né? Faz bem a outro, né? Não tem uma ou outra, né? A gente está falando de uma medicina só, de que maneira a gente pode ajudar a pessoa a passar melhor pelos seus processos, né? Atravessar melhor esse processo, suas dificuldades, né? E o interessante é botar os pingos nos is, né? Porque se falo que o Hammer fala isso, daí é uma mentira, né? Então é uma fala que está errada, né? Porque não é dele essa informação, sendo ele médico, que ele usava de fármacos, então colocar dele essa autoria já não faz sentido, né? E da mesma forma que se ele usava simpático-tônicos para reduzir talvez aquela intensidade do sintoma para o paciente, para não ter uma fase PCL tão intensa, não quer dizer que o fármaco vai jogar ele de volta à fase ativa de estresse, né? Porque ele vai amenizar, só que a tendência talvez é de permanecer um tempo a mais naquela fase, né? Esse é outro ponto importante que acabei não respondendo, é exatamente isso, né? Onde, na verdade, o que se dá como tratamento por essa perspectiva é que você consiga ter algum aprendizado com aquela situação e poder olhar para ela e, a partir dela, tomar atitudes melhores para frente, né? Isso é que te previne. Não é se eu estou no simpático-tônico ou no vagotônico. Isso você pode usar, dado que muitas vezes o próprio sintoma é um desencadeador de insegurança, de sensação de debilidade ou de incapacidade de executar uma tarefa que seja importante para você, e que, na verdade, tudo isso tem que ser colocado na balança, e que muitas vezes o fato de você atenuar o sintoma, você não está, de certa forma, retornando ele. Porque se a gente tem uma ciência que está explicando que não é químico esse processo, que passa pela percepção, como é que a gente acha que a química joga? A gente está querendo pegar essa informação para jogar terrorismo, para que as pessoas não façam uso disso, mas não é dessa maneira. A gente tem que olhar franco para isso, né? Essa é uma coisa muito, muito fundamental desse conhecimento, Ivan, que eu acho que a gente tem a oportunidade de estar frente a frente com a gente mesmo, né? E atuar com as nossas verdades, né? E tomar cuidado para que o nosso afã de que gostaria que fosse dessa maneira, cima, e bote na conta dele, né? Sim. Digamos que ele já carregou muitos fardos, o Hammer, né? Então, colocar mais um fardo em cima dele, coitado, né? Já tem o contexto dele ser alemão, que já atacaram ele por ser alemão, por ele ser médico e trabalhar com uma área um pouco diferente da medicina convencional, né? E entre outras coisas de perseguição aí que ele viveu, né? Mas ter mais um para conta já é o suficiente o que ele passou, né? Já está na hora de sermos grandinhos e levar isso com responsabilidade, né? Acho que não precisamos mais ficar botando na conta dele, né? Podemos assumir, caso seja um posicionamento seu, que assuma, olha, na minha posição, na minha perspectiva, isso que o Hammer falou, eu uso dessa maneira, não tem nenhum problema com isso, né? Perfeito. E uma outra coisa que você comentou lá dentro da tua palestra do congresso do ano passado foi a questão do tratamento, né? Como que é olhado essa visão dentro das leis biológicas, que é uma metodologia, é um tratamento, é uma técnica, como que é olhado ali com relação a vocês e a todos esses profissionais que você já teve o curso? Então, exatamente, né? Envolve esse entendimento de que é uma lógica de ver a vida, né? E uma perspectiva. E a partir disso eu posso ter ferramentas de comunicação, ferramentas bioquímicas, ferramentas físicas, com termoterapias e outras terapias, onde eu posso permitir que ele alcance o entendimento, a percepção,
E muitas vezes você não precisa jogar um farol na cara da pessoa para a pessoa ver quando está escuro. Você pode apontar alguma luz para alguns lugares onde ele não pode ver, mas a gente tem que saber, né, principalmente na nossa área como fisioterapeuta, a gente não tem esses recursos, a gente não aprende esses recursos na faculdade, e muitas pessoas, por entender, mas não tomar aqui para dentro esse conhecimento, quer que as pessoas entendam através da fala, né, através da fala, e muitos entendem, mas não executam. Quantas coisas você não sabe de você, mas quando você vê, você reage. Eu faço isso o tempo inteiro. Então, assim, o fato de saber não é suficiente. Claro que tem pessoas que a gente observa mudanças só a partir do momento de explicar para ele o que é. Né? E a gente tem históricos aí de resultados e sintomas e patologias muito severas, com sentenças dadas muito severas, e pessoas que mudaram muito e conseguiram vencer não só os seus processos internos, como esses paradigmas que lhe colocaram tempos de vida e consequências e etc. E muitas vezes a partir de pouca coisa. Sim. Claro que é possível. Quantas vezes você não tem uma lição de vida assistindo um filme, e aí você recomenda para um monte de gente que fala, aquilo ali é uma besteira, cara. Um filminho sem graça. O nosso papel é exatamente criar essa ponte, né? De que maneira, para aquela pessoa, isso vai ter algum sentido. Entendendo que para ela estar experimentando aquilo, ela está dentro de uma bolha perceptiva do mundo e perceptiva daquela situação que seja, que é muito particular. E que eu não tenho aqui de chegar e furar a bolha dela. Não, isso que você está falando não é verdade, ou isso não é assim. Não, dentro da perspectiva da pessoa é assim. E se eu não puder dançar com ela e não querer colocar ela aquela analogia que a gente faz entre uma luta e uma dança, eu tenho que conduzir ela dentro da perspectiva dela para aí esse processo mudar, né? E que nem você está tratando com uma criança, né, que está fazendo um monstro, eu sou um monstro e tal, você fala, que monstro que esse é um tampinha, é pequenininho, você não vai falar assim. Né? Você vai entrar na realidade da pessoa para poder brincar, para poder jogar, para poder interagir. E a mesma coisa com o paciente. Então, e muitas das pessoas que não têm a experiência ou o desenvolvimento, eu falo aqui de carteirinha, o quanto eu apanhei, o quanto eu fiz com belíssimas intenções, grandes porcarias, através de simplesmente achar que as pessoas têm que saber ou têm que conhecer. Sim. Hoje em dia, eu trato por outro caminho, né? E que o saber, o conhecer, não é um guia. Né? Se fosse assim, todo mundo fazia psicoterapia com 1, 2 consultas, estava tudo certo. Porque a leitura de vários processos é feita e te faz não cair neles. Né? Não é tão simples assim. Né? Então, eu acho que é uma lógica de ver a vida, e a partir da perspectiva dessa lógica, a gente tem a oportunidade de ver que o nosso corpo não nos castiga, ele está ao nosso lado, e isso me permite não querer evitar a doença e querer aprender com ela. Isso, para mim, é o outro paradigma. Isso é até interessante, estou até escrevendo um texto para publicar na CLB Magazine sobre isso. Até as pessoas que lidam de maneira mais natural com patologias têm a perspectiva de vencer essa batalha, evitar que ela aconteça, com uma conotação como se fosse algo mal, né? Claro que pode dar dor, claro que pode dar sofrimento, claro que cai em vários medos ou perspectivas nossas, sem dúvida, mas que ela é mais do que isso, uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de se aproximar de você mesmo, porque é uma coisa que a gente fala, né? A biologia não mente. Nós criamos várias fantasias, mas a biologia não mente. A partir do momento que a gente tem isso, a gente começa a se conectar mais com o que sente do que o que pensa. Né? Sim, porque perfeito. Pensar, eu posso criar enredos lindos sobre mim. Né? E como esse contexto que você falou da pessoa ter o pensamento ruim sobre a patologia, é o que você falou anteriormente, que faz com que a pessoa fique presa àquele sintoma, né? Como é o contexto do tecido adiposo, né? Às vezes eu me olho no espelho e me vejo gordo, aumento de peso em tal lugar, e eu me entro de novo naquela percepção, as espinhas quando eu olho, e aí vejo, ou
processo motor, né, que eu tô com dificuldade em andar e eu acabo me sentindo mais incapacitado ainda de andar. Então, cada vez que eu fico lutando contra aquela doença, eu estou entrando dentro dela, né, ao invés de estar indo num caminho diferente do que é aquele sintoma. E aí, quando eu acolho... Pode falar, desculpa, Ivan. Então, quando eu acolho aquela informação e eu olho de forma diferente, como você falou, né? Eu percebo ela como querendo me contar algo, querendo me dar um sinal sobre algo, eu posso daí olhar de uma forma diferente, poder, enfim, fazer as pazes com aquela região do meu corpo, né? Exato, e fazer as pazes com a gente mesmo, né? Concordar com o que somos, né? Porque esse é um grande problema, né? Fica virando aquela profecia que se autorrealiza. Né? Porque a natureza do conflito é a natureza que eu estou sentindo. Uhum. E aí, muitas vezes, a hora que manifesta, me reforça aquele processo. Então, o primeiro ponto é nos colocar numa maneira de braços dados com o nosso corpo, com as nossas reações. Né? E não que elas nos provoquem más sensações. Isso não é simples, né? O próprio caso descrito pelo Mark Pfister no livro dele, de um caso de um tumor pulmonar alveolar, onde tem pouquíssimos atos de caso, como ele tem, com tomografias antes e depois, etc. Não tem nada relatado de sobrevida com essas características e essa riqueza de detalhes, onde ele sabia que estava sendo vivida por aquela pessoa, ele só sairia do túnel se passasse pela tuberculose, onde a tuberculose deixou de ser uma comorbidade, uma consequência, aquilo, quando eu estava levantando, eu tomei aquele último golpe e dali faleceu. Né? Quantas vezes já ouviu essas histórias? E colocou a cabeça dessa pessoa à espera da tuberculose, porque a tuberculose fazia sentido que ele estaria em processo resolutivo pulmonar. Então, mais do que evitar a doença, ele estava almejando que chegasse. Quando chegou a tuberculose, a recepção foi totalmente diferente. Sim. E ele, claro, com estratégias, com oxigênio, evitar atividades, etc., para exatamente ele não se confrontar biologicamente com a falta de ar, né? Mas entender que aquilo era um processo natural, né? E a gente começar a entender as doenças como processos, né? Como fases, como caminhos naturais. E essa é uma mudança de perspectiva muito difícil, né? Principalmente para a gente da área de saúde, a gente, não só a sociedade como um todo, porque a gente tem essa perspectiva desde que a gente nasceu, mas também ao longo da vida da área de saúde, da nossa formação de área de saúde, isso ainda é reforçado de uma maneira ainda mais marcada. Né? Vamos perguntar para o pessoal aí, tá fazendo sentido, tá dando para entender essas relações aí? Me dá um ok ali embaixo, faz um comentário aí para dizer as informações que foram relevantes, que é interessante, que você está conseguindo compreender, só para saber se vocês estão aqui ainda ouvindo a gente, né? Porque senão a gente está falando, não tem ninguém. Quando há compreensão, o que mais se teme vira vitória. E é uma coisa interessante que quando a gente olha um pouco melhor ali nesse contexto e integra as leis biológicas no nosso dia a dia, a gente começa a passar pelas situações de sintomas de uma maneira mais rápida até. Porque enquanto a gente está na dor e eu fico incomodado com a dor, ela acaba demorando um pouco mais. Né? Mas enquanto a gente olha aquele sintoma de uma maneira melhor, às vezes acaba passando por ele de uma maneira mais fácil. Né? Sim, sem dúvida. Você acaba dando menos massa a esse conflito, isso é a própria perspectiva, é uma perspectiva inclusiva, né? Então o próprio conflito do prófugo, o conflito do peixe fora d'água, de viver isso em isolamento, já não é, o que diminui muito a retenção hídrica e os sintomas provocados pela fase oxidativa, fase inflamatória. Passa a ser algo almejado, vitória, como comentou aí, né? Passa a ser algo desejável e que pode parecer muito louco para quem está fora dessa perspectiva, mas na hora que a gente olha num processo amplo, a gente consegue ver a lição que a gente tem. Porque todo o processo crônico e importante, né, uma doença muito severa e etc., estamos falando de situações onde a gente está batendo na mesma tecla anos e anos, vezes e vezes, processos que se repetem. Então a perspectiva de poder mudar um processo desse, ter vitória maior. Né? Perfeito. E perguntaram ali qual é o nome do livro do Mark Pfister, André, que você citou ali com relação
ao paciente com o sintoma pulmonar? É o manual de aplicação das 5 leis biológicas, ele está só em espanhol e italiano, ele não está em português. Estamos aí tentando traduzir ele. Vocês traduziram agora o da Simona, né, o ano passado, né? O da Simona foi traduzido pela 5LB, né? E vocês têm no site de vocês, né? Tá travando aí? Desculpa, acho que deu uma travada, não sei até o quanto Tá. você conseguiu ouvir aí. Tá, vamos só recapitular então o nome do livro. Manual de aplicação das 5 leis biológicas, do Mark Pfister. Ele está em italiano e espanhol, ainda não está disponível em português. Se Deus quiser, a gente consegue traduzir. E vocês traduziram da Simona, né? O ano passado ficou pronto, né? Está no site de vocês ali da 5LB, né? Como que é o nome do site? Exatamente. 5leisbiologicas.com.br. Esse a gente traduziu ano passado, da Simona com o Mark, e é um livro muito introdutório, muito básico, né? Não é para olhar com isso, mas quem quer ter esse conhecimento, um bom livro para apresentar as 5 leis para alguém. E esse outro não, já é um livro mais pesado, onde entra em aspectos clínicos e parte prática. Aham. Então, e outra questão interessante ali que você colocou bastante lá dentro do evento, né, das leis biológicas do ano passado, é algumas nomenclaturas que às vezes acabam sendo vistas às vezes de forma errônea, né, em alguns momentos, né, e essas nomenclaturas vêm desde o processo, né, resolução, né, que fala, tem fase ativa, entrou em resolução, mas não quer dizer que está resolvido, né, André? Exatamente. Isso é importante, né? Porque foram alguns conceitos que o Dr. Hammer foi dando nomes ao longo que ele foi descobrindo essas fases e esses processos, mas a partir do momento que a gente foi vendo as dinâmicas que acontecem, a gente vê que o mais comum, inclusive, é a gente entrar e sair, vamos dizer assim, né? A gente entrando em fases resolutivas, porém, isso que você falou, se a própria condição da fase resolutiva me ativa novamente o processo, eu estou rodando em círculo, né? E os processos crônicos têm essa característica, os processos reumáticos têm essa característica. Então, quando você tem o sintoma, não que você resolveu um processo, embora esteja numa fase resolutiva, Sim. Mas é mais um pós-trilho do que um pós-conflito, né? A gente chama de fase pós-conflitual, mas muitas vezes é só um novo contato com aquela mesma natureza, né? E assim tem vários nomes que nos dão uma impressão que temos que ter um olhar crítico para eles, porque senão, que bom, eu tenho inflamação, e a pessoa está lá indo e voltando com isso e achando que está resolvendo, né? Esse é um grande problema que a gente diferencia muito, ter acesso a esse conhecimento com a capacidade crítica e com esse entendimento dessa que não é exatamente assim que é falado, né? Existe umas naturezas do processo que envolve ir e voltar sucessivamente, que a gente precisa ser importante isso na comunicação, que o paciente perceba, porque senão fica aquela... E muitas besteiras com boas intenções, está longe de julgar a pessoa que fez, mas muitas falhas são cometidas por tomar esse conhecimento dessa maneira, e pessoas com inflamação, não, é sinal que está resolvendo, sem remédio, né, vai somando aquelas coisas todas que a gente já ouviu, e que levam a resultados catastróficos, e sofrendo, e aconteceu pessoas com a mama apodrecendo aí, e deixa um processo. Muitas barbaridades já foram feitas, não por conta desse conhecimento, né, mas por conta da má percepção desse conhecimento, do não aprofundar nesse conhecimento e da forma que é passada, né? Fórmulas mágicas de entenda seu conflito e resolva ele, isso não tem nada a ver com 5 leis biológicas, né? E eu acho que uma coisa interessante também é nesse contexto que lá na Europa, quando o Hammer foi tão atacado, eu acho que veio muito desse processo, né, de
alunos ou pessoas que estudaram, olharam lá aquelas informações, juntaram outras vertentes e o que eles entenderam da informação, eles disseminaram. Só que o que eles entenderam não necessariamente foi o que ele falou, né? E aí traz um processo perseguitório sobre o Hammer, sobre uma coisa que às vezes não foi o que ele disse, ou não foi o que ele quis dizer, né? Então, deram nomes ao Hammer sobre informações que talvez não foram deles, não foi dele, né? E aí traz um processo, e querendo ou não, as pessoas vão olhar com maus olhos para ele. Não que talvez ele não possa ter, naquela época, com o conhecimento que ele tinha, talvez ele não tinha o conhecimento sobre tudo também, ele pode ter cometido algumas falhas no desenrolar, né, do processo do conhecimento das 5 leis. Mas eu acho que as pessoas que pegam a informação e já começam a colocar em prática, como você falou ali, né? Ah, não, que é normal, pode deixar rolar aí. Eu sempre falo assim, ó, passou de alguns dias ali e o sintoma parece que ele está ainda. O problema é que fica até aquele sintoma. É o sintoma de fase ativa e a pessoa fala que não, é normal ter sintoma depois da sessão. Ué, sintoma de fase ativa, não é sintoma de pós-estresse, né? Ou pós-trilho, como você disse ali. Então, às vezes na terapia fez um trilho ali que fez o sintoma voltar, né? Fez uma fase ativa ali naquele momento e aí vai dizer que é normal ter aquele sintoma, né? E por isso que a gente tem que compreender essa informação para saber se faz sentido ou não, né? Até hoje tem gente que acha que sintomas só acontecem em segunda fase, em fase pós-conflito, né? Que nenhum sintoma se dá em fase ativa. Isso é um desconhecimento e uma perda de atualização, porque o Hammer já teve essa percepção. Isso é natural, até ele conhecer a sensibilidade interna, a sensibilidade externa, conhecer manifestação de outros órgãos, algumas combinações de constelação que vão dar sintomatologias ou distúrbios de comportamento em fase ativa. E é natural, né? Esse é o processo de evolução do conhecimento. O Dr. Hammer errou muito, claro, né? Até ele refinar esse processo. O Mark conta uma passagem que eu acho muito bonita, que quando o Dr. Hammer identificou e entendeu a questão do prófago, né? O conflito do exilado, da retenção de líquido e o quanto isso é presente em todos os processos agudos e muito sensíveis e crônicos e está sempre precedendo a fase final de vida de cada um. Quando ele juntou essas peças e escreveu, ele começou a chorar, e o Mark e falou: o que houve, Gerd? Ele falou: se eu soubesse disso, se eu soubesse disso antes, meu filho teria morrido. E lembrar que todo processo de encontro com essa medicina, todo o sofrimento do filho dele, né? Então é claro que ele aprendeu muito com os seus erros, né? Assim como se passar a considerar agora as 5 leis biológicas uma medicina convencional, você vai chamar de assassino todo mundo que fez todos os tratamentos protocolados pela medicina convencional para trás? Não, faz parte da evolução da história, né? É natural, né? Importante a questão não é errar, né? O importante é aprender com ele, né? Olhar criticamente, falar: nisso eu errei, como é que eu posso fazer, o que eu observei a partir desse erro. Né? Qualquer ciência dá para frente, né? Isso é uma coisa legal que você comentou, Ivan, desculpa alongar aí na resposta, mas como o Mark comenta isso no livro dele, A Doença é Outra Coisa, ele com a Simona, onde, na verdade, estamos falando de uma mudança de paradigma muito essencial, de a base da base da base. Estamos falando de biologia celular, de imunologia, estamos falando de ciências básicas. Né? Infelizmente, hoje mesmo, nesse processo que a gente está vivendo aí com o Covid, ciência básica não fala com a medicina clínica. Né? É muito louco, mas assim, entender a partir dessa perspectiva da ciência básica, eu tenho que mudar um paradigma, não tem como eu tomar esse conhecimento e querer colocar ele. E aí é que tem as pessoas que tinham alguns conhecimentos de relações mente e corpo e começaram a pegar esse conhecimento, o que o Hammer trouxe, e usar uma parte que cabe naquele paradigma que a pessoa estava. Né? Essa é uma barreira natural, né? É muito difícil a gente mudar um paradigma tão forte, tão
catequizado na gente de longa data. Mas a gente precisa ter senso crítico ao que está acontecendo, senso crítico ao paradigma que foi colocado, né? A ciência vem para dar previsibilidade, para dar resolutiva. Se a gente tem câncer, diagnóstico de câncer, que tem mais de 85% de insucesso dentro de 5 anos, insucesso, falo morte, a gente tem que rever o que a gente está vendo. A gente está em cima do paradigma errôneo. E eu não posso julgar quem faz um tratamento alternativo, porque o tratamento convencional não é algo factível de vida. Então, acho que e é muito difícil, nem todo mundo está pronto para falar, eu fiz errado, mas agora eu posso fazer diferente. Né? Tantas incongruências aí, nenhuma previsibilidade, nenhuma resolutividade, exilando pessoas saudáveis e colocando essas pessoas trancadas dentro de casa, que não está descrito em nenhum livro de epidemiologia, de enfrentamento a grandes pandemias, nunca foi usado isso. A gente tem que olhar criticamente, não tem como. Então, fazer contato com esse conhecimento nos faz rever tudo isso, e não são fichas fáceis de cair, né? E a gente tem que ter paciência, como formiguinha, e pouco a pouco apresentando, entendendo de que forma choca menos, é um processo, né? E a gente tem que respeitar, né? As pessoas não estão cegas no processo antigo porque querem, né? Longe disso, né? Uhum. E antes de mais nada também, a gente não precisa ser um hammer da vida, né? E querer jogar todas essas informações e depois sofrer as consequências, né? Então a gente vai com cautela todo esse processo, a gente faz essas informações para transmitir essas informações para que mais pessoas conheçam um pouco mais. Você e o Vinícius estão fazendo lives agora, que eu estou vendo, para compartilhar um pouco mais dessas informações. Com o Luiz Felipe também eu vi algumas lives, né, para compartilhar um pouco essas informações para que as pessoas também conheçam aos poucos, sem atacar ninguém, né, que esse é o objetivo, né, as leis biológicas não têm a função de atacar, agredir, fazer mal, ou alternativa, né, não ser uma medicina alternativa que ou você usa isso ou você usa aquilo, como você falou anteriormente, é para complementar aquilo que talvez já se saiba, sabe? Mas que também você possa olhar com outros olhos aquilo que talvez não é olhado de forma coerente, né? Para que podemos agregar Sim. o que é importante, o que não e poder evoluir. Né? A memorização, Exatamente. O aprendizado levam à evolução. Mas quando eu fico naquela memorização antiga e não tiro ela de mim, fico fechado naquele processo, não há uma evolução. E a gente está aqui para evoluir, né? E não ficar estagnado, né? Exatamente. E a ideia não é lutar, brigar. Esse conhecimento tem que dar um lugar de paz dentro da gente. Né? Tem que dar um lugar de pertencimento, de sentido. Né? Se não fizer sentido, não tem lugar. Né? E o objetivo é esse. Então, de forma... Pelas beiradinhas, a gente tem feito cada vez colocando mais coisas. Estou escrevendo uns textos, a gente tem feito mais lives, um curso online aí que lotou, o curso que a gente lançou vai ser semana que vem, de introdução a isso. Se Deus quiser, vamos poder, pelo menos para as pessoas que quiserem acesso, quiserem chegar nesse conhecimento, ter boas fontes e tentar passar o máximo do que ela nos oferece aí. Parabéns pela tua iniciativa, Ivan, de trazer isso também para mais gente. E muito obrigado por você aceitar e estar comigo hoje aqui, falar um pouquinho mais sobre as leis biológicas, toda a origem de todo esse conhecimento e essas novas informações, né, que são sempre importantes para a gente ter essa troca e falar a mesma língua, né? Então, o mais importante é falar a mesma língua e a gente estar em equilíbrio, estar nessa troca de informações para que todo mundo cresça junto, né? E a gente ficar sozinho, isolado, a gente está no prófugo. Tá abandonado. Então vamos junto, né? A gente está junto, a gente compartilha dos mesmos pensamentos para que o Brasil cresça, o mundo cresça e a gente evolua plantando as nossas sementinhas, né? E convidando todo mundo aí para o Leis Biológicas Experience 2020, na segunda semana de novembro. O André vai estar com a gente lá também dando uma palestra sobre algumas relações das leis biológicas ali para vocês também. Então, para que vocês possam estar presentes junto com a gente. E deixa aí as suas
últimas palavras aí da live e para onde que as pessoas podem buscar um pouco mais sobre vocês, André. Acabou picotando aí, não ouvi bem, Ivan. Desculpa. Então, eu convidei o pessoal para o congresso, né? Para quem quiser, leisbiológicas.com. Acessa lá que vocês podem acessar também e se cadastrar para receber as lives que estão sendo transmitidas aqui, mais lives dos anos anteriores que vão estar disponíveis. E para quem quer receber as informações para o evento e o congresso ali na segunda semana de novembro. E eu queria que você deixasse as últimas palavras aí, onde que as pessoas podem buscar mais informações, quem pode buscar conhecer um pouco mais do André aí da 5LB. Beleza, obrigado, Ivan, pelo convite. Vai ser um prazer estar no Experience 2020 aí, e com um tema tão controverso, mas vamos botar um pouco a nossa perspectiva a partir disso, ver se consegue dar um melhor lugar. E quem quiser seguir, a gente tem agora cada vez mais traduzido textos, né, no 5leisbiológicas.com.br, tem lá a 5LB Magazine, os textos e as postagens que a gente faz. Meu Instagram é André Shediek também. Quem quiser seguir, eu posto não só coisas de 5 leis biológicas, mas também pode mandar acesso, mensagem. Ficar à vontade aí. Agradecer as pessoas que participaram. Vi gente da família presente. Tia, primo, um monte de gente aí. O Rodriguinho está aí também postando as referências da busca. E seguimos nessa, né, Ivan? Vamos tentando cada vez mais trazer isso para mais gente, que possa mais pessoas se beneficiarem desse conhecimento. Isso aí, estamos juntos, seguimos, e um abraço a todos aí que participaram da live. Clica em cima lá, ó, tem um link do André ali em cima ali da 5LB Brasil e o meu, para quem quiser seguir aí o Instagram. E quinta-feira que vem tem mais uma live com mais um palestrante das leis biológicas, para você poder garantir mais e mais informações. Um abraço a todos. Tchau! Valeu, Ivan.